Obrigado, Luiz. Bom dia a todas e a todos. Eu queria cumprimentar, não vou cumprimentar todos não, mas todos que me antecederam, mas queria especialmente agradecer aos Correios, né, ao Guilherme Campos e ao Raí, parceiro de primeira hora, Atletas pelo Brasil e o Etos, e dizer algumas coisas para vocês. A primeira delas é que o Stefano contou a história numa linha do tempo que eu não vou repetir, mas nós percebemos imediatamente, quando ele nos procurou, a oportunidade, dialogamos com Atletas pelo Brasil discutiu com as empresas a oportunidade que a gente estava tendo naquele momento, pela iniciativa das entidades de gestão do esporte. Não foi nossa. Quando nós estivemos juntos para apresentar o pacto ao Ministério dos Esportes, se bem me lembro, a Daniela Castro dizia que o Ministério estava disposto a construir uma ferramenta que pudesse fazer uma avaliação de como a 18A estava sendo implementada, né? Nós agora, entre aquele momento e esse, praticamente 2 anos se passaram, e acreditamos que nós estamos, nesse momento, reiterando um compromisso de contribuir com uma política pública inovadora na promoção do esporte no Brasil. Esperamos ter ainda esse diálogo com o governo num certo momento, quando o rating, que acho que a gente precisa traduzir, né? Usar rating o tempo todo vai ser bastante delicado na nossa sociedade, digamos assim. É uma avaliação que tem uma escala, né? Basicamente, esse é o conceito, é avaliar a capacidade das empresas, das organizações esportivas, das entidades esportivas em avançar, em melhorar aspectos de governança, integridade e transparência. Eu acho que também nesse período todo, dessa trajetória que o Stefano nos colocou, nos lembrou, nós passamos o ano de 2016, e aí, Paulo, eu acho que é importante, o Andrew estava aqui, mas o Paulo, pelo Comitê Paralímpico, de que nós passamos um ano, de fato, nos conhecendo e construindo algo que é muito importante, me parece, no setor, que é confiança. Confiança das partes. Acho que essa é uma tarefa que o Etos assume para ser promotor dessa mediação e construção de consensos e de perspectivas de convergência na confiança. Então, puxa, mas 1 ano para construir confiança. É 1 ano para construir confiança, ou mais. Isso nós vamos testar daqui para frente. E nesse período, eu acho que tem algumas pessoas que foram muito importantes. Nós estamos num momento de celebração e eu queria lembrá-las. O Stefano Arnold e o Pedro Cavazzoni, cadê o Pedro? O Pedro está ali. Foram militantes implacáveis da possibilidade de construirmos esse processo, né? Eu queria também lembrar a mobilização empresarial, e de alguma forma vou aqui lembrar que o Paulo, dirigindo o Lead Esportes e conselheiro do Etos, trouxe um conjunto de diálogos com as empresas que hoje estão no esporte. Então, Paulo Nigro, essa mobilização empresarial foi absolutamente fundamental, ainda que ela acontecesse de uma forma paralela ao processo da construção do rating. Eu queria lembrar também de 2 pessoas que não estão aqui nesse momento, eu esperava que elas estivessem, né? Até seria um momento de celebração com elas, a Daniela Castro e o Bruno Videira, né? A Daniela está aí? Cadê a Daniela? Ela está lá, mas está escondida lá. Que hoje tem um desafio muito grande de pensar na política pública no município de São Paulo para o esporte. O Andrew Thomas, que sem a inspiração e sem o compromisso dele, a gente teria bastante dificuldade de andar do ponto de vista de validação do que a gente estava construindo. O Sami está aqui, o Sami fez várias vezes advogou, falando enquanto uma confederação, assim como o Stefano, na perspectiva de que essa era uma prática
já em construção na própria organização que ele dirigia, mas que podia e precisava ser disseminada, multiplicada e assumida pelas outras organizações. Então, acho que o rating, a avaliação, a escala, portanto, não é uma iniciativa que vai excluir as organizações esportivas. Ela vai buscar incluir. É claro que tem que haver um movimento de todas as partes nessa direção. Ele está estruturado de duas maneiras muito simples. No primeiro momento, as entidades aplicarão, aquelas que desejarem, óbvio, é um processo muito voluntário, um autodiagnóstico, portanto, elas podem se autoconhecer através da ferramenta que foi produzida, uma ferramenta, de novo, que tem pilares na governança, na integridade, na transparência, portanto, aspectos centrais da gestão, uma ferramenta que tem referências em várias experiências internacionais, que são legados, inclusive dos movimentos olímpicos, como a reforma da governança do esporte na Austrália e critérios de governança para o esporte do Reino Unido, que são, de alguma forma, legados das Olimpíadas na Austrália, das Olimpíadas de Sydney e das Olimpíadas em Londres. Além de todo aquele conjunto de legislação, digamos assim, que a gente pode chamar do Estatuto do Esporte, não sei se ele existe, mas eu daria a ele, só para não esquecer de nenhuma delas, eu fiz uma relaçãozinha aqui, mas que são marcos regulatórios importantes. A Lei Pelé, e com destaque a 18A, a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei de Transparência no Esporte, a Lei Agnello Piva, a Lei sobre Lavagem de Dinheiro e a Lei Anticorrupção. Quer dizer, esse conjunto regulatório, ele está espelhado na ferramenta que as organizações esportivas vão utilizar para poder fazer uma leitura da sua adequação a essas referências, a essas marcas, esses marcos regulatórios. Percebam? Quer dizer, é um instrumento que ajuda, que vai auxiliar as organizações. E a partir do momento do autodiagnóstico feito, ela pode, de novo, é voluntária, participar do rating. E para isso ela vai ter que fazer somente uma coisa: se colocar à disposição de uma verificação externa, de um verificador independente, que foi capacitado para poder observar a materialidade daquilo que foi o autodiagnóstico com relação aos critérios e aos pesos, às notas, aos números que a escala vai construir. Então, não sei se ficou claro, mas é um processo de buscar progressivamente o aperfeiçoamento da gestão das organizações esportivas, das entidades esportivas. Não é, de forma alguma, um processo de exclusão, de eliminação, de corte. É um processo de inclusão, mas inclusão numa escala progressiva de melhorias. E será, sem dúvida, eu acho que essa é a questão central, nós precisamos, e o Paulo Nigro disse isso um pouco, nós precisamos de cada vez mais nos utilizar de mecanismos de reconhecimento dos avanços que a sociedade brasileira constrói em todos os lugares, em todos os níveis. E o rating é uma maneira de poder reconhecer o avanço das entidades esportivas. Eu queria só, para terminar, dizer que momento nós estamos. Nós estamos agora há poucos meses do processo público do rating. Nós ainda estamos organizando e discutindo, baseados nas considerações técnicas que o Ethos sugeriu, que a Ernst Young sugeriu, e a Ernst Young foi fundamental. Eu queria aqui reconhecer publicamente um parceiro técnico com muita qualidade na estruturação da metodologia, que se espelhou na metodologia que temos nos indicadores Ethos. Nós estamos olhando um pouco por o que o Osmar lembrou, que precisamos adequar os clubes. Temos uma diferença entre as entidades esportivas e os clubes, mas precisamos, primeiro, ter mais claro qual é o perfil de cada segmento das organizações esportivas e qual a ponderação, os pesos que estarão sendo dados para cada um dos critérios de avaliação. Estamos nesse momento. A partir daí, a gente vai lançar
ainda esse ano, até outubro esperamos, publicamente. Entre agora e outubro faremos um piloto, precisamos testar isso com algumas organizações. É um processo que precisa de ajustes depois. Quando criamos os indicadores etos, em parceria com as empresas, nós sempre utilizamos um certo espaço de teste para poder verificar se nós estamos conseguindo ser compreendidos por quem está utilizando e se as respostas que são colocadas no instrumento são suficientes para poder permitir a avaliação. Faremos, então, e a partir daí podemos fazer uma chamada pública, ou seja, abrir o sistema, que é uma plataforma online, ou seja, qualquer organização em qualquer lugar do Brasil vai poder fazer e acessar esse processo. E eu destaco, até essa fase é absolutamente gratuito, portanto, foi recursos investidos pelo pacto, pelas empresas, recursos das organizações envolvidas no processo, que possibilitaram esse momento, chegarmos nesse momento. E aí, aquelas que optarem em participar da escala da avaliação do rating, passarão a ter a sua avaliação de terceira parte, independente, realizada entre janeiro e fevereiro, e nós esperamos, no primeiro trimestre de 2018, podemos lançar a primeira escala, a primeira avaliação das entidades esportivas brasileiras. E também esperamos, adequação aos clubes, porque ela é muito importante. Em síntese, eu queria, para terminar mesmo, agradecer a colaboração, a contribuição, o engajamento das organizações que hoje vão assinar o termo de cooperação entre nós, as 5 organizações, atletas, o CBP, o COB, o CBC e o Etos, e que, a partir de agora, essa formalização para a gente é formal, porque nós estamos trabalhando juntos e engajados há bastante tempo. Mas, a partir de agora, a gente possa acelerar os processos e que a gente consiga seguir esse cronograma para que todas as organizações, entidades esportivas presentes aqui possam ser beneficiadas e utilizem a ferramenta que a gente lança, provavelmente em outubro. Muito obrigado.